Olá, o tema da nossa aula hoje é geração de valor e orientação a mercado. Nós vamos tentar entender como é que nós conseguimos agregar valor e gerar valor ao nosso público-alvo. Nós vamos ter que entender como que a gestão de marketing me ajuda nessa difícil tarefa. Por que essa tarefa é difícil? Já digo logo de cara, porque valor é algo muito subjetivo. O que pode ser caro para você, pode ser barato para mim. Em alguns momentos eu estou buscando aquilo que é mais conveniente, em alguns momentos eu estou buscando aquilo que é mais prático, em alguns momentos eu busco mais barato, eu busco uma diferenciação, busco uma sofisticação. Portanto, o valor, ele transita por uma série de áreas e eu sou obrigado a descobrir como que a minha organização vai fazer para agregar valor e atingir o objetivo, de acordo com o público-alvo já selecionado pela minha área, por mim ou até mesmo pela minha organização. Empresas orientadas a mercado são aquelas empresas que conseguem trabalhar de uma forma bastante eficiente a questão de geração de valor. Enfim, vamos tentar definir o que é valor? Vamos falar de definição de valor. Ou, melhor dizendo, antes de falar de definição de valor, eu preciso falar da definição de negócio. Eu preciso entender o que a sua empresa faz. Você precisa se fazer entender aos olhos do seu público-alvo. Qual é o negócio da sua organização? Qual é a sua visão? Qual é a sua missão? Por que você veio? Qual é o seu propósito de negócio? O que a sua organização pretende fazer? Como é que ela vai entender a questão de valor aos olhos do seu público-alvo? Eu pergunto a vocês, qual é o negócio da Disney? Pois é, vocês devem estar imaginando, puxa vida, a Disney é uma empresa de entretenimento, a Disney é uma empresa de fantasia, mas talvez a palavra que melhor exprima o negócio da Disney seja sonho. Eu acho que a Disney está no mercado de sonho. E não tem nada mais difícil do que você trabalhar no mercado de sonho. Sabe por quê? Porque cada um tem um. Ou pior, cada um tem vários. O que dificulta imensamente o trabalho da Disney. E você sabe como ela busca atingir ou realmente entregar o sonho a você? Através do mix de produto dela. Através do portfólio, da quantidade de produtos e serviços que ela tem. E é com isso que ela gera valor. É com isso que ela entrega sonho ao seu público-alvo. Enfim, quais são esses produtos? São os parques temáticos da empresa, são os cruzeiros que ela promove, são hotéis, restaurantes, brinquedos, desenhos, cinema, filmes em DVD e assim por diante. Tem um livro chamado Nos Bastidores da Disney, de um autor chamado Tom Conelan, e ele conta a seguinte história no livro. Existe um parque da Disney em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, o Walt Disney World. E o Walt Disney World, na entrada, tem lá a Main Street, que é a avenida principal, que dá acesso a todas as áreas do parque. E ao longo dessa avenida existem postes antigos com duas floreiras em cada um desses postes que permeiam a avenida inteirinha, do começo ao fim da avenida. Todo santo dia, um funcionário da empresa, um funcionário da Disney, pinta aqueles postes com uma tinta spray dourada. O poste fica todo dia ao relento, sol, chuva, 24 horas ao ar livre, aquela tinta começa a se oxidar muito rapidamente, portanto começa a descascar. O que acontece? Vai lá o cidadão pintar o poste todo dia. Quando eu li essa história no livro, eu de pronto imaginei, puxa vida, isso é um absurdo. Você querer pintar o poste todo santo dia, pinta o poste 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, que no meu entender ainda é um absurdo. Mas eles pintavam o poste 3 vezes, ou melhor dizendo, todos os dias da semana. Você sabe qual é a explicação da Disney? Eles pintam um poste por um motivo muito simples. Porque ele quer que você, que esteja visitando o parque naquele momento, tenha a clara percepção que aquele é o primeiro dia de inauguração do parque. Enfim, o que eu estou fazendo? Tentando tangibilizar o sonho, tentando trazer o sonho à realidade.
E a gente precisa ser muito preciso na definição do meu negócio. Eu preciso ser muito preciso na definição da minha visão de mundo, a minha visão do que eu quero ser, da minha missão, como eu vou fazer para atingir esta visão, para que eu possa, então, como consequência, ter êxito na geração de valor, na entrega de valor para aquele meu público-alvo. Vocês devem já ter ouvido falar de uma marca de moto muito famosa, a Harley Davidson. Algumas marcas legendárias cativam os consumidores, representando para eles menos um produto e mais um amigo querido. Mas por trás disso existem algumas estratégias, e uma delas é o marketing da emoção. Trabalhando a emoção do consumidor, as marcas criam vínculos profundos e nos cativam, mantendo um significado que ultrapassa as barreiras culturais. É o caso da Harley Davidson. O nome não lembra apenas motos, mas também liberdade e rebeldia. A marca surgiu em 1901, da ideia de dois jovens americanos chamados William Harley e Arthur Davidson, que trabalhavam numa empresa de automotivos manufaturados. O projeto de um pequeno motor a gasolina refrigerado a ar e com capacidade de 25 cilindradas e 3 cavalos de potência, nascia então a lenda. 10 anos depois, a companhia começou a ganhar fama. Mas o estilo Harley Davidson de possuir uma motocicleta com características próprias e cheia de acessórios surgiu na década de 30. Desde então, a Harley deixou de ser apenas uma marca e passou a ser uma espécie de culto. Seus devotos reverenciam o vento da liberdade e o ronco dos motores com seus trajes e estilos únicos até os dias de hoje. O chamado marketing da emoção faz com que os consumidores se sintam tão valorizados e cuidados que eles saem de seu caminho habitual para serem leais à sua empresa. É a mesma coisa comprar uma Harley Davidson ou comprar uma Yamaha? Provavelmente não. Provavelmente aquele conceito da Harley Davidson cai na minha cabeça, traduzido da seguinte forma: liberdade e estilo de vida. É bem possível que você compre uma moto Harley Davidson porque você quer customizá-la ao seu desejo, à sua cara de ser. Uma certa ocasião, essa história é engraçada, perguntaram para o presidente da Harley Davidson qual era o negócio da empresa dele. Isso foi nos Estados Unidos, num desses encontros que a Harley Davidson promove, chamado Clube da Harley Davidson. Enfim, para você participar desse clube, seja nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, você só precisa comprar uma moto Harley Davidson 0 km. Automaticamente você faz parte do clube. E num desses encontros, o presidente então respondeu que o negócio da empresa dele era o seguinte: dar oportunidade a cidadãos americanos acima de 40 anos de chegar num final de semana, colocar uma calça de couro, uma jaqueta de couro, um lenço na cabeça e sair pelas cidadezinhas americanas aterrorizando as mulheres. Enfim, você deve estar se perguntando, como é que aquele pessoal que trabalha na Harley Davidson vai tangibilizar esse valor? Mas tem muito a ver com aquela percepção, com a visão, com a missão daquela companhia. E eu preciso o quê? Tangibilizar tudo isso em forma de valor. Quem é que tangibiliza tudo isso para mim? É o meu marketing mix, é o meu produto, é o meu preço, é a distribuição desse produto e principalmente a forma como eu vou comunicá-lo ao mercado. Eu preciso gerar atratividade em cima desse produto. O meu maior desafio é transformar a atratividade em valor aos olhos dos nossos clientes. Se você perguntar para mim, Mário, como é que se faz isso? Eu de pronto te respondo, não tenho a mais remota noção. Se soubesse, não estava aqui agora. Se soubesse, vocês iam me chamar de guru, eu ia cobrar muito caro para dar palpite. Provavelmente agora, sabe onde é que eu estaria? Acima da linha do Equador, em alguma ilha paradisíaca, tomando água de coco com um canudinho bem comprido e cobrando caro para dar palpite. Eu acho mesmo que o modelo de sucesso não existe. Eu acho que o modelo que está funcionando hoje na nossa organização, eu acho que o modelo que está funcionando hoje na nossa empresa, ele não existe. Ou melhor dizendo,
existe até um determinado momento. Ele não vai durar eternamente. Ele vai durar de acordo com a sua percepção, a quantidade de variáveis que impactam em maior ou menor grau nas suas decisões. O modelo que está funcionando hoje é bem possível que vai ter que ser revisto daqui a uma semana. É bem possível que ele vai ter que ser revisto daqui a 15 dias. Imagina só que uma variável política, econômica, social, algo que você não estava esperando, aconteça no seu negócio, você vai ter que reformulá-lo. Então, é crucial uma precisa observação do cenário externo e das dificuldades, ou melhor dizendo, dos seus pontos fracos e pontos fortes dentro da sua organização. Equilibrar tudo isso é a chave do sucesso. O modelo de sucesso, ele é construído dia após dia, ele é reformulado, ele é dinâmico. Você provavelmente tem que bater meta na sua empresa. Todo mundo tem que bater meta, todo mundo cumpre tarefa. Até o presidente da nossa organização cumpre tarefa. Mas uma coisa é você cumprir a tarefa simplesmente por cumpri-la. Outra coisa é você cumprir essa tarefa sabendo o resultado que ela vai ter no final, tendo uma visão estratégica da sua organização. E quando você bate meta, ou quando você procura bater a meta, a gente, em determinadas empresas, deixamos de ter um nome para se transformar num número no final do mês. Você bateu ou não bateu a sua meta? Às vezes, a empresa não reconhece o trabalho que você fez, o esforço que você fez, porque você se transformou num número dentro de um relatório. Eu bati ou não bati a minha meta? E sabe o que acontece quando a gente bate a nossa meta? Tem bônus, tem happy hour, a gente vai comemorar. Eu sou muito bom, eu sou sortudo. Eu tenho uma definição muito particular de sorte. Eu acho que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Sabe aquele golfista americano, o Tiger Woods? Uma certa ocasião ele disse o seguinte: quanto mais ele treinava, mais sorte ele tinha. O Oscar, jogador de basquete, talvez o jogador de basquete mais famoso que nós aqui no Brasil tivemos. O Oscar, uma certa ocasião, foi entrevistado pela revista Exame, da editora Abril. E o Oscar tem um apelido, não sei se você sabe, de Mão Santa. Por quê? Porque ele acerta todos os arremessos da linha dos 3 pontos no basquete. Então o apelido dele é Mão Santa. E na entrevista ele dizia o seguinte, que ele não era o Mão Santa coisa nenhuma, ele era o mão treinada. Ele acertava porque a mão dele era treinada, fruto de muito esforço e treino toda semana, e que permitia a ele ter um índice grande de acerto. Mas enfim, quando a gente bate meta, a gente comemora. E quando você não bate a meta, sabe o que acontece? Tem reunião exaustiva para tentar descobrir por que você não bateu a meta. Além da bronca que a gente leva se não bateu a meta, dependendo do caso. Será que a gente superestimou o mercado? Será que nós somos otimistas demais com relação ao cenário? E a gente nos impôs uma meta realmente maior do que a gente poderia ter? Será que a nossa área de vendas estava comprometida? Olha, tinham 2 moças lá em licença maternidade, tem um vendedor nosso que estava doente, a produção não conseguiu entregar, a logística teve problema, a nossa distribuição não foi muito bem feita nesse mês passado. Enfim, a gente estuda detalhadamente o porquê que a gente não bateu a meta. Agora imagina, voltando para o caso do seu sucesso, você bateu a sua meta, você vendeu 120, quando o esperado era 100, você superou a meta em 20%. E eu te faço uma pergunta. Por que você fez isso? Eu não te pedi para vender mais. Me vendeu 20% a mais por quê? Parece até conversa de louco. É um paradoxo. Eu te pedi para vender 100, você me entregou 120. Não te pedi esses 20% a mais. Comemorem. É super importante comemorar. Principalmente uma vitória, por menor que ela seja. Mas não esqueça que a gente também deve aproveitar uma chance tremenda de entender o porquê que eu consegui essa vitória, de estudar essa vitória. Tem um exemplo que eu gosto muito de citar, de uma rede canadense de hotel de luxo, voltada para um público AAA, chamada Four Seasons. Esse exemplo está num livro do Bill Capodali, chamado O Estilo Disney, que conta a seguinte história, de um cidadão que estava hospedado numa rede
do Four Seasons, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e ele esqueceu no saguão do hotel a sua mala de mão. O porteiro do hotel localizou ali no lobby uma mala, abriu a mala, descobriu um cartão de visita de Boston, ali perto de Nova York, nos Estados Unidos, passou a mão no telefone, atendeu uma moça do outro lado da linha, identificando-se como secretária daquele executivo, identificando aquela mala como do executivo e dizendo o seguinte: eu acho realmente que ele vai precisar desta pasta para uma reunião que ele vai ter logo mais aqui em Boston. O porteiro disse o seguinte: não se preocupe não, eu vou deixar alguém no meu lugar na portaria e vou até o aeroporto tentar entregar essa pasta ao seu executivo. Ela, toda comovida, agradeceu, o porteiro se meteu num táxi, foi ao aeroporto, trânsito, chegou atrasado, o avião já havia partido para Boston. Ele então passou a mão no telefone, a secretária do outro lado da linha, toda constrangida, pedindo desculpas por tê-lo feito ir ao aeroporto e ter perdido a viagem, quando ele, acreditem se quiser, disse o seguinte: não se preocupa não, porque eu estou comprando uma passagem agora mesmo para Boston para entregar pessoalmente a pasta ao seu executivo. O que vocês acham que aconteceu com o porteiro do Four Seasons? Foi despedido, porque ninguém autorizou o cidadão a sair da portaria, quanto mais pegar um avião e ir para Boston. Não foi isso que aconteceu. Foi promovido a diretor de relacionamento do hotel? Também não. Foi contratado pelo executivo que achou o serviço maravilhoso? Também não. Sabe o que aconteceu? Nada, ele continuou porteiro do Four Seasons. Pelo simples motivo que dentro daquela empresa a filosofia de geração de valor é pautada em ações deste tipo. Alguns funcionários daquela organização, os mais importantes na construção de valor aos olhos do público-alvo, recebem mensalmente uma quantidade X de dinheiro para utilizar da maneira como melhor lhe convier para tratar deste tipo de assunto. Sabe quem são as pessoas dentro dessa rede de hotel que recebem esse dinheiro? Não é muito dinheiro, não. No mercado brasileiro, sim, é bastante dinheiro. Mas no mercado americano, essas pessoas recebem de 200 a 300 dólares por mês para resolver problemas de hóspedes deste tipo. Sabe quem são essas pessoas? O porteiro do hotel, o concierge, o recepcionista, o mensageiro, o cidadão do serviço de quarto, a camareira. São essas pessoas que agregam valor ao tempo que você passa dentro do hotel. Quando você visita um hotel, está numa cidade que não é a sua, está visitando um hotel, você provavelmente não vai conhecer o diretor-geral do hotel, a não ser que ele seja seu amigo, o gerente-geral daquele hotel, o diretor executivo, mas você vai ter contato todo dia com o porteiro, com a camareira, com o garçom, com o mensageiro. São essas pessoas que vão construir o valor daquela organização aos seus olhos. Portanto, é a forma que essa empresa busca de agregar valor ao seu público-alvo. Você já pensou como a sua empresa pode agregar valor ao seu público-alvo? Que maneiras que você tem no mercado de exceder as expectativas do seu público-alvo? Feche o olho. Pense numa situação ideal, a sua organização, e como é que você vai conseguir tangibilizar esse valor aos olhos do seu público-alvo. Enfim, a pergunta que pauta o nosso raciocínio a partir de agora é a seguinte: como é que eu faço para gerar atratividade e transformar esta atratividade em valor aos olhos dos nossos clientes? Para isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar quais são os atributos tangíveis que a minha empresa pode administrar que agrega valor aos olhos dos nossos clientes. Pensem, por exemplo, numa companhia aérea. O que você leva em consideração quando você vai escolher uma companhia aérea? Imagine que você precise viajar. Quais são os atributos que você começa a levar em consideração para escolher entre a companhia aérea A, B ou C? Provavelmente, o preço é importante, o prazo de pagamento, talvez o programa de milhagem desta companhia, até mesmo o atendimento desta companhia, a segurança, o serviço de bordo e assim por diante. Então, a primeira coisa que nós, empresas, precisamos fazer é tentar identificar quais são os possíveis atributos que podem agregar valor aos olhos dos meus clientes.
Depois que eu conseguir identificar esses atributos de uma maneira bastante precisa, eu preciso saber qual desses é mais ou menos importante. Eu não acredito que todos esses tenham a mesma percepção. Imagina que você estivesse falando de um banco. Puxa vida, o que eu levo em consideração na hora de escolher um banco para me relacionar? Na hora de escolher qual banco vai abrir a conta da minha empresa? Talvez você deva estar pensando, eu levo em consideração a marca do banco para saber se ele é confiável ou não. Eu levo em consideração a tecnologia do banco, porque a tecnologia vai me entregar mais ou menos conveniência, a capilaridade das agências, a localização dessas agências, a confiabilidade do banco, o mix de produto do banco, as tarifas, as taxas cobradas por essa organização. Enfim, todos esses atributos eu levo em consideração. Eu, enquanto banco, preciso entender para aquele determinado público-alvo quais são os atributos mais importantes. Por exemplo, se eu estou falando da área de private bank, talvez o sigilo, talvez a imagem de marca do banco seja mais importante. Se eu estou falando da área de varejo, provavelmente as taxas e tarifas são mais importantes. Eu preciso adquirir e ter coerência na administração desses atributos. Porque não me basta só identificar e também não me basta só selecionar qual desses atributos o meu público-alvo acha mais ou menos importante. Mas eu preciso também agora olhar para dentro da minha organização e entender como que eu estou administrando cada um desses atributos. E mais, eu preciso também entender como que os meus concorrentes administram esses mesmos atributos. É bem possível que o potencial cliente, o seu possível cliente, vai comprar e se relacionar da empresa que melhor administrar esses atributos. Imagina se eu estou falando do banco, voltando ao exemplo do banco. Eu estou preocupado com taxa, eu estou preocupado com capilaridade de agência e eu estou preocupado com tecnologia. Eu vou abrir a minha conta naquele banco onde eu perceber uma melhor administração desses 3 pontos. Enfim, a dinâmica de agregar valor passa pela identificação desses atributos, pela priorização desses atributos e por uma possível atribuição de uma escala ou de uma nota, como eu, organização, estou trabalhando esses atributos. E não para por aí, porque eu também preciso olhar para fora. Eu preciso entender como é que o mercado como um todo trabalha esses atributos. Agregar valor é sobre isso. É sobre coisas tangíveis, é sobre coisas que eu posso necessariamente mudar dentro da minha organização. É muito difícil eu alterar a percepção de valor do meu cliente. Não é impossível, mas é muito mais fácil eu tentar entregar a ele aquilo que ele está buscando. Ou talvez entregar a esse mesmo cliente uma experiência memorável. Talvez exceder as expectativas dele em cima daquela necessidade ou desejo que eu detectei com as ferramentas de gestão de marketing que eu tenho disponível dentro do meu mercado. Para que vocês possam perceber como o valor é algo subjetivo, eu gostaria que vocês levassem em consideração e percebessem essa figura que está sendo projetada agora na tela de vocês. Analisem essa figura. Vocês devem estar pensando, puxa vida, ela está meio desfocada. Não está desfocada não, é assim mesmo. Não é? Tem umas linhas assim meio difícil de a gente perceber. Vai aí da interpretação de cada um. Agora, olhem, analisem essa próxima figura. Completamente diferente. De um estilo completamente diferente da primeira. Pergunta que eu faço a vocês é, qual dessas duas figuras vocês preferem? Eu sei. Tem gente que não prefere nenhuma nem outra. Mas tente escolher uma das duas. A primeira figura é um quadro de um pintor irlandês do início do século XX, chamado Francis Bacon. Esse quadro não está à venda. Se estivesse à venda, valeria aproximadamente 6 milhões de dólares. O segundo quadro foi um quadro pintado por um pessoal que trabalha comigo na minha empresa. Por enquanto não vale nada. Ninguém conhece o quadro. Pois é, a percepção de valor, ela é muito subjetiva. Eu mostrei para vocês a figura 1, a figura 2, e vocês, sem referência nenhuma, tiveram que escolher, baseado simplesmente no gosto de vocês, tanto para a primeira figura, tanto para a segunda figura.
o marketing tem uma função muito eficaz exatamente nesse ponto. É aqui que eu agrego valor, é aqui que eu passo a colocar referência no meu produto, no meu serviço. Quanto mais sensível a preço for o meu público-alvo, mais dificuldade eu vou ter de agregar valor ao meu produto e ao meu serviço. Orientação a mercado é tudo isso que a gente falou. Se você tem uma empresa que é orientada a mercado, você tem uma empresa que tem uma grande chance de agregar valor aos seus clientes. Se você é uma empresa orientada a mercado, você é uma empresa que sabe precisamente quais são as necessidades e desejos desse seu público-alvo. Você trabalha bastante bem essas necessidades e esses desejos. Como a gente comentou há pouco, quando eu tenho um produto altamente sensível a preço, eu tenho uma dificuldade grande de deixar de ser refém de preço e desconto. Quando o meu consumidor não percebe a diferença entre o produto A e o produto B, ele vai comprar o mais barato. É o produto chamado de commodity. Commodity nada mais é do que um produto de baixo valor agregado. É um produto que o meu público-alvo enxerga o preço como o principal fator de decisão. E eu, enquanto empresa, tenho uma dificuldade muito grande de deixar de ser refém desse mesmo preço e desse mesmo desconto para agregar valor em outros atributos. E é aí que entra o meu desafio de gerar esse valor olhando para os outros atributos que o meu produto tem, que eventualmente pode se transformar em algo benéfico, não somente o preço desse meu produto ou desse meu serviço. Um exemplo que a gente pode dar aqui é o arroz. Arroz no passado era commodity, tanto faz você comprar o arroz A, o arroz B ou o arroz C. Eu comprava o mais barato. Hoje está tudo mudado. Hoje o arroz deixou de ser commodity. Por quê? Você encontra arroz para risoto, arroz para sushi, arroz que não precisa ser lavado, arroz embalado a vácuo, arroz em pacotinho de meio quilo, arroz em pacote de 1 quilo, arroz em pacote de 5 quilos. Enfim, vários tipos de arroz. O arroz não é mais refém de preço e desconto. Agora, o que eu fiz? Inseri valor a um produto que, no passado, era só visto a questão preço. Agora não. Existem determinados tipos de arroz que eu pago 10, 15, até mais, 20 reais nesses produtos, quando eu estou falando de um arroz italiano importado para fazer risoto e assim por diante. O nosso grande desafio está em buscar a nossa visão, a nossa missão, o que nós queremos. Será que realmente eu quero deixar de ser sensível a preço? Será que realmente eu quero buscar diferenciação? Será que realmente eu quero buscar preço baixo? Qual é o meu verdadeiro papel nesse momento? E está aí, novamente, as nossas ferramentas de gestão de marketing para me ajudar a gerar atratividade, transformar atratividade e valor aos olhos dos nossos clientes, de buscar realmente um papel de orientação a esse mercado e atingir o meu objetivo. Esse é o nosso grande desafio. A dica de estudo de hoje é o livro Diferenciar ou Morrer, do Jack Truth, da editora Futura. Excelente livro, pequeno, gostoso de ler, exemplos práticos de mercado, bastante conciso. Vocês vão gostar desse livro.